Agora vamos nós aqui fazer a leitura do tarô dessa onda encantada do Caminhante do Céu, que está incrível. Você vai também saber agora como que você já está sabendo ler as suas frequências. Isso é uma coisa que você vai aprender agora. Na verdade, você não vai aprender, você vai perceber que você já está sabendo ler as suas frequências. Para você que está assistindo esse conteúdo que foi gravado, você está aqui hoje num dia de corte cristal assistindo esse conteúdo, presta bem atenção nesse conteúdo, na leitura do tarô para o autoconhecimento. É uma abordagem do tarô que você nunca viu, porque são raríssimas as pessoas. Eu até hoje não conheci ninguém que fez um estudo profundo do tarô como a codificação da árvore da vida cabalística. E, portanto, a codificação da psique humana, porque a árvore da vida cabalística é o arquétipo humano, o arquétipo de Adão. Então, quando você tem essa leitura dos arcanos maiores, você tem um mapa da psique. E aí, a minha leitura dos arcanos maiores do tarô, traduzindo as ondas encantadas, ela é tão clara porque simplesmente eu traduzo o que é que a frequência vibracional no nível do espírito, como que ela se manifesta no nível da alma, no nível da nossa psique. E aí a gente pode, então, saber utilizar melhor, né, esse conhecimento, esse autoconhecimento, para ir lapidando a nossa personalidade, para que a gente possa manifestar o nosso verdadeiro ser, que é o que a gente veio fazer aqui. É só o que a gente veio fazer aqui. Essa é a escola, esse é o aprendizado. Aprenda aqui no concreto como você deve administrar, né, o que você pensa, sua espada, seu ar, o que você sente, sua copa, sua taça, sua água, o que você quer, o que você deseja, o seu fogo, a sua vontade e a sua atitude, o seu comportamento, a terra, para que você, ao ascender, ao deixar essa dimensão para ascender aos céus, você saiba administrar essas energias, esses elementos, sem necessariamente estar aqui nesse jardim de infância concreto, que é fazer isso através do nosso corpo, né? É isso. Então, esse é o valor do tarô. E é esse o valor de você aproveitar essa leitura no início da onda encantada e saber como utilizar esses instrumentos. E hoje, né, principalmente hoje, de acordo com as configurações astrológicas do céu, desse momento de transição planetária que a gente está vivendo, etc, 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 eu quero dizer para você que você já lê as suas frequências e você vai entender direitinho isso depois da vinheta. Hoje eu vou até botar vinheta nesse tipo de vídeo, porque eu quero que você se prepare, pegue seu chazinho para sentar e ouvir, porque é muito legal. A gente já passou. A gente já está no novo planeta, a gente já está na nova consciência né, e cabe a nós, então, celebrar isso para a gente poder contaminar todos à nossa volta com essa nova clareza, com esse novo discernimento, com essa nova visão que é o que o Caminhante do Céu sabe nos mostrar, né? Essa nova visão, através do arcano maior do tarô. A gente passa a entender isso tudo quando a gente estuda que o arcano maior do tarô responsável por essa leitura, pela frequência vibracional do Caminhante do Céu, é justamente o julgamento. Esse aqui, ó. Essa carta aqui que nos coloca e nos mostra como é que nós funcionamos quando a gente desperta do quadrado da matéria. Ó, as múmias aqui somos nós despertando da existência exclusivamente no nosso corpo físico e já entrando em consciência da existência no mundo espiritual, tá certo? Então vai lá, prepara seu chazinho, senta aí, que o papo hoje tá incrível, gente, tá muito bom mesmo. Eu tô muito feliz e quero saber se você vai chegar no final desse vídeo feliz também, combinado? Vamos lá. Roda a vinheta. Que bom que você ficou aí, que bom que você ficou aí. E eu quero agradecer novamente
a todos os membros do canal Conexão Planetária Tarô, porque vocês estão aqui sustentando meu trabalho, e eu não sei se vocês já viram no vídeo que eu fiz da leitura psicológica da onda encantada do Caminhante do Céu, mas um dos investimentos, né, que eu faço a partir desse trabalho é continuar a minha escola. Eu estou participando das classes de iluminação, que é uma prática diária de contatos de sopros divinos, de iluminação, de expansão da consciência, e eu vou participar dessa transmissão de energia da Cristiane Day, que vem lá da Austrália, e eu estou indo para São Paulo, então estou deixando gravado esse vídeo para vocês, e estou indo para São Paulo para receber essa frequência de brilho. Lá no vídeo do Leitura Psicológica da Onda Encantada do Caminhante do Céu, eu falei mais sobre isso, porque eu já participei de uma transmissão de energia com ela em 92 e foi muito engraçado. Eu conto lá no outro vídeo, não vou contar aqui de novo. Dá uma olhadinha lá. Mas estou indo e quero dizer que você é parte disso. Quando você me apoia como membro do canal Conexão Planetária Tarô, você está me ajudando a fazer esse tipo de investimento em mim mesmo, para que cada vez eu possa aqui estar de forma mais clara, trazendo esse conteúdo de ascensão para nós, certo? Então vamos lá, a leitura desta onda encantada a partir dos arcanos maiores do tarô. Essa onda encantada, você pode ver por esses arcanos, gente, olha só. Tem o julgamento, a imperatriz, o diabo e o hierofante. É uma onda de ação, é uma onda agitada. A gente tem a imperatriz e o diabo, que representam o nosso funcionamento mais inconsciente, né? Porque estão lá do lado de dentro do tabuleiro. Quero também aqui lembrar você que você pode adquirir o curso A Oficina do Tabuleiro e aprender a ler este tabuleiro e entender tudo o que eu digo aqui de cabo a rabo, tá? Então eu quero mostrar aqui para vocês, olha só, tudo o que está do lado de cá do tabuleiro é um funcionamento em nós que é mais inconsciente, que é mais automático. E tudo que está do lado de cá é um funcionamento arquetípico em nós que é mais consciente, né? Que a gente precisa estar consciente para exercer essas forças arquetípicas. Então, nessa onda encantada, a gente tem o arcano da imperatriz e o arcano do diabo, que está do lado inconsciente. E temos do lado consciente o hierofante e o julgamento, que já vai ser trabalho suficiente a partir da nossa consciência. Por isso que eu trouxe essa leitura aqui. Porque quando a gente tem arcanos que estão do lado do inconsciente, o trabalho é mais reflexivo, meditativo, contemplativo, observador. Mas quando a gente tem arcanos do lado consciente, o trabalho é aqui mesmo, na lida com o nosso pensamento, com a nossa emoção, com as nossas atitudes, com muita atenção ao que a gente pensa, sente, quer e faz. Então, o julgamento. O que esse arcano maior ensina para a gente? Bom, o julgamento é o seguinte, e para mim ele é a transdução do que representa o Caminhante do Céu. O Caminhante do Céu fala de vigilância, deixa eu pegar aqui direitinho aqui os três, aqui. A essência vigilância, eu queria saber justamente qual é a essência, porque a ação do Caminhante do Céu é explorar. Então, né, explorar é aquele cara que vai para lugares desconhecidos, então ele vai explorar o poder do espaço. O poder do espaço, o espaço que eu entendo aqui na nossa dimensão é justamente a nossa realidade, né? Nossa realidade externa e interna, para se alcançar a essência desse selo, que é a vigilância. A essência é a constante, tá? Então, assim, nós, enquanto seres humanos galácticos, temos como essencial o poder da vigilância, estar desperto o tempo todo. No mundo espiritual, não se dorme. Está o tempo todo vibrando na frequência que você deve vibrar, atento e operante, né? Então, essa é a essência. Agora, vamos lá traduzir para o tarô.
O arcano maior do tarô, o julgamento, ele tem tudo a ver com tudo menos com julgamento. Não é o julgamento da razão, tá? É uma elevação da nossa consciência para além do quadrado da matéria. E poderia significar a morte, né? Quando a gente desencarna. Mas no nível psicológico, ele tem a ver com uma situação muito interessante e rara entre nós e importante porque é fundamental. Esse quadrado da matéria aqui, em termos de consciência, tá? Em termos psicológicos, ele está se referindo à nossa raiz familiar, tá? Nossa família, a família na qual nós nascemos. Quando a gente alcança esse nível de consciência, a gente já alcançou a consciência de que a família que nós nascemos foi um grande veículo para que nós, então, aqui pudéssemos ascender em consciência para a nossa expressão como ser espiritual, cósmico, galáctico. Ascender de dimensão de existência. Aí você vai lá, mas Cláudia, os ancestrais, os antepassados, constelação familiar, onde é que fica isso tudo? Isso tudo é uma tecedura, né, que se dá encarnação após encarnação, mas ainda no nível da escola, da universidade. Todos os nossos antepassados, eles também estavam nesta escola terrena. Então, as experiências que a gente recebe, as memórias, os dons, os talentos, a nossa hereditariedade, ela é uma hereditariedade, uma história, uns talentos que vêm de todas as outras existências anteriores daqui, experiências daqui da Terra, enquanto seres encarnados. Quando você ascende em consciência, você percebe que toda essa experiência, né, toda essa configuração é um esforço que vem geração após geração, aperfeiçoando este veículo, persona, para que um dia, se a deusa e Deus quiserem, você ascensione. Porque quando você ascensionar, você vai estar ascensionando toda a galera. Toda a galera vai, junto contigo, né, subir de nível de existência. Porque a Terra está entrando em outro nível consciencial, percebe? Então, a gente só está acompanhando a Terra. A gente já está agora mais sensível. Olha, primeiro, esse canal que tem esse tipo de conteúdo já tem espaço na internet, já tem pessoas que ouvem. Você vê que a gente aqui está falando de um ponto de vista super espiritual, porém não religioso. Então, trabalhar com a nossa espiritualidade fora da prisão conceitual de religião é um elevar da consciência. Você não precisa mais da religião de alguém que diga para você, que alguém que dite regras para você de como você deve pensar, sentir ou se comportar para você ser aceito por Deus, percebe? Então você já deu esse salto, você já está num outro nível de consciência de existência aqui ainda encarnado no planeta. Então aqui, neste planeta, existem vários níveis de consciência que estão habitando no planeta. Até o momento que eu não sei precisar e também, sinceramente, não me importa saber qual é esse momento, importa eu fazer a minha parte, até o momento que reza a lenda que vai acontecer com os habitantes do planeta Terra, o mesmo que aconteceu com os habitantes de Capela, que um dia foram exilados, porque Capela... porque eles não alcançaram o nível de consciência necessário para continuar naquele orbe, naquele sistema, então foram exilados para cá. E a gente sabe que o planeta Terra é uma grande estação, né, que reúne, né, uma série de almas que precisavam ter esta experiência aqui para ascender em consciência.
Então, reza a lenda que vai chegar um momento que aquelas pessoas que estão aqui no planeta Terra que não conseguirem ascender em consciência essas almas serão exiladas também para um outro sistema que terá de começar do zero tudo de novo. Entende? Então, é nesse nível que eu estou falando de ascensão da consciência, que pode se dar em vários níveis. Este nível que eu estou trazendo para cá, para essa leitura de hoje, é esse nível em que a gente percebe que eu já entendi que mamãe, que papai, que vizinho, papagaio, todos fizeram sentido para mim, foram uma escola para mim. Eu já não acuso mais a mamãe, nem acuso mais o papai, eu honro minha mãe e meu pai, eu já entendo que eles fizeram o possível que eles puderam fazer dentro do nível consciência que eles estavam, da época, da região que eles estavam passando, lá pelas provas que eles estavam passando, eu já entendo isso tudo, não foi nada pessoal, né? Se fizeram alguma coisa comigo de propósito, era porque era aquele contexto que colocava para mim aquela experiência para eu me lapidar. Então eu já absolvi todo mundo, já entendi que esse tecido, né, ele foi trabalhado com esse tipo de ponto para que eu chegasse até aqui. E aí então tá. Então agora eu sou esse indivíduo, essa indivisível dualidade que deve, né, honrar todo esse aprendizado das experiências anteriores vividas pelos meus antepassados, honrar todos os dons e talentos que também eu recebi através das experiências vividas pelos meus antepassados, e aqui, eu que estou aqui viva e encarnada nesse momento, fazer a minha parte, que é trabalhar para lapidar a minha personalidade, para que ela seja uma expressão perfeita do meu verdadeiro ser, até o ponto que eu, ao morrer, eu simplesmente deixo esta casca física corporal com muita honra e sigo o meu caminho na elevação do nível de consciência na existência cósmica. Percebe? Então, o que acontece? Nesse nível que nós estamos, e eu acredito que você também esteja começando, né, a apalpar essa consciência, já está começando a entender, né, seu papel, o papel da mamãe e do papai, está começando a liberá-los como mamãe, como papai, entendendo que esses deveres e essas obrigações, elas são muito relativas, né? Não existe dever pétreo com mamãe e com papai, né? Como também não existe obrigação pétrea da mamãe e do papai para você. Então, você já começa a alcançar essa consciência. E aí, eu quero trazer para você uma consciência muito importante. Eu quero falar isso muito de cara com você. Deixa eu olhar para você. Seguinte. A gente tem todo tipo de relação. A gente tem relação com o trabalho, relação com o papai, relação com a mamãe, relação geral, né? E aí tem aquele relacionamento que não tá legal, que te decepciona, em que você fica triste, né? E frustrado, e aí você fica naquele lugar, né? Sua frequência emocional, que é a energética, fica baixa. Baixa, você fica a fim de dormir, de descansar, enfim. E aí, em outras áreas da sua vida, vamos supor que você ficou assim com o seu relacionamento pessoal, mas sua família está ótima, vibração está ótima, você finalmente conseguiu conversar, colocar uma série de coisas claras e está todo mundo feliz, todo mundo trocando energia. E aí, nessa circunstância familiar, você está super bem. E aí você se sente expansiva, alegre, leve, riso fácil, sorriso fácil, né? Alegria é a sua frequência mais alta. E aí eu queria que você fizesse o seguinte teste. Você percebe que a tristeza, né, daquele lugar da onde as coisas não estão tão bem, ela às vezes é aconchegante? Você percebe que estar naquela frequência não tão alta e vibrante assim é de alguma forma confortável?
sabe? Por quê? Por que seria confortável essa tristeza, ou né? Porque ali você está como um bebê. Quando você fica triste porque alguém te decepcionou, porque você não conseguiu conquistar alguma coisa, ou etc, etc, a responsabilidade está sutilmente colocada no outro. E aí você está do lado passivo, de simplesmente sofrer aquela insatisfação, frustração, perda. Essa é a cilada do sofrimento e da dor. Percebe? É por isso que o discurso do sofrimento e da dor colou tão facilmente na humanidade. Porque o problema é do outro. Entendeu? O outro é que me faz sofrer e eu vou esperar que Deus, lá fora de mim, me livre desse sofrimento. Então eu estou aqui passiva. Passiva. Me fizeram sofrer e Deus vai me tirar daqui. Então essa é a cilada da tristeza, da baixa autoestima, da dor, do sofrimento. Quando é causado pelo outro, tanto a coisa, o trabalho, um carro, o relacionamento, porque você está nesse lugar passivo. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que toda tristeza, toda é ruim. Não, ela faz parte, até porque a gente que está aqui no caminho espiritual, né? Às vezes a gente percebe que deu uma vacilada, ou às vezes a gente percebe que a gente tem de terminar alguns relacionamentos que são tóxicos, né? Essa que, como a palavra está na moda, e é triste. Às vezes você entristece porque você até gostava do que era bom daquele relacionamento tóxico, mas você também está sabendo que não é por ali. Então, faz parte do vocabulário emocional a tristeza, né? Mas há de se ter consciência, e é isso que eu estou trazendo para vocês que estão aqui, né, com esse auxílio luxuoso do tarô, para a gente perceber, porque isso é ler a nossa frequência. É você ler a sua frequência da tristeza, ler a sua frequência da alegria, porque o próximo passo é você alterar essa frequência. Altera essa frequência. Eu fico tão triste quando eu lembro, né, daquele relacionamento que podia ser tão lindo. Nossa, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Puxa vida. Eu chego a chorar quando eu penso nisso. Mas aí eu estou preparando minha próxima aula de tarô para o autoconhecimento e falo, carai, vamos lá que a galera tá gostando, a galera tá comentando, vamos lá fazer a aula e tal, muda a minha frequência. Aí eu falei, tá. Então olha só, se eu fiquei 5 minutos pensando, né, na morte da bezerra, eu agora vou ficar 3, ficar 2, ficar 1. 1 minuto, porque faz parte da minha história viver esse fim de relacionamento e tal, não sei o que, tá? Não vai dar para eu simplesmente ignorar. Lembra da não exclusão? Não é uma questão de você chegar, então não quero, não vou mais sentir, não vou mais ver, não vou mais falar, não existe. O radicalismo não existe. Faz parte você passar por esse momento de luto, de perda e tal, não sei o que. Mas eu posso regular essa frequência. Eu posso dizer, tá bom, vou ficar aqui 2, 3 minutos. Agora vamos lá, vamos levantar, vamos preparar o visual para eu gravar a leitura do tarô da Onda Encantada do Caminhante do Céu. E tô aqui, eu aqui, ó, falando com você, né? Que nesse momento eu tô falando com a câmera, mas na verdade eu sei que você vai ouvir aí do outro lado, e isso me deixa feliz para caramba. Mudei a minha frequência. Então, a gente que está nesse nível de consciência, já estamos aptos e habilitados, porque o céu está cheio de portal aberto para isso. Eu não vou falar da astrologia aqui, porque senão vai ficar... Mas está cheio, sabe? De Marte, Mercúrio, que são todas instâncias internas a nós. O nosso Marte é essa energia que faz eu
vim aqui gravar essa aula, entendeu? O Mercúrio é a minha capacidade de raciocinar e aqui preparar essa aula com vocês, sabe? Vênus é meu interesse em falar, gente, olha só, vira membro do canal para ajudar aqui, porque eu vou fazer a viagem lá para frequências de brilho, isso vai ajudar a me tornar uma pessoa melhor para ler, fazer o programa. Tudo isso está dentro de nós. São energias que estão dentro de nós que ressonam com a configuração astrológica. E aí o consciente, começando a ler essa frequência emocional, gente, emocional. A frequência quem dá é emoção. Pensamento só gasta energia. É eu começar a administrar essa frequência, percebe? E essa onda do caminhante do céu, que nos coloca nessa orientação, nessa vibe desse Kim, que é explorar espaços internos e externos, está perfeita para esse tipo de exercício. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para você, tá? Me diz aí, quero saber se você já lê a sua frequência, se você já percebe, porque até, por exemplo, naqueles relacionamentos como mãe e papai, que às vezes a gente está vivendo, né, esse despertar de que, gente, não aguento mais aqui, né, acabou que você viciou a sua mãe em depender de você, agora fica meio difícil de você chegar e cortar, mandar parar o filme, né, de uma hora para outra, mas regula a frequência, né, perceba quanto tempo você segura a onda de vibrar naquela frequência que é ainda dar essa assistência, né? Fala, não, agora eu preciso mudar a frequência. Aí vai, sai, dá uma volta, vai caminhar na natureza. Comece a administrar a sua frequência. Magos e magas da Terra, Kins planetários, seres despertos, dê o nome que queira. Esse é o convite, o céu está aberto para isso, a lei do tempo está aqui para isso e a gente está aqui para isso. E é só isso que a gente tem que fazer aqui, aprender a regular a nossa frequência. E aí a gente tem então, né, o próximo selo, que é o selo da Terra, a Imperatriz. A Imperatriz fala justamente da mamãe, né? Desse nosso relacionamento com a nossa mãe, dos valores que nós adquirimos na nossa infância, quando a gente não tinha filtro, das crenças que nós adotamos na nossa infância, porque era aquilo que a gente achava que o mundo funcionava daquele jeito, e é justamente nesse caldo de cultura que nós absorvemos os valores da nossa infância, que nós podemos arar a terra, Imperatriz, para mudar o plantio. O que uma pessoa que ara a terra faz? Ela colhe, né, as sementes, colhe as flores e dá aquela misturada na terra. Destrói, né, para que o resto da colheita se transforme em matéria orgânica da próximo plantio. E ainda vai ser um dia de lua nova, né? Então, veja bem, isso corrobora o que eu falei a respeito dos nossos antepassados. Os nossos antepassados e ancestrais são flores que já foram colhidas pela morte, né? Já foram ceifadas pela morte. Então, tudo que nós temos, que é a herança desses antepassados e ancestrais, devem servir como adubo do nosso plantio agora. E aí eu não posso responsabilizar ninguém por esse plantio, gente. Porque a gente está, sabe, amadurecendo enquanto ser humano. Então eu não vou ficar aqui falando, essa semente, eu tenho que plantar porque minha relação com a minha mãe, com meu pai, com o periquito, com o papagaio, me obriga a plantar essa semente. Não. Ninguém te obriga a nada. Você é detentor do livre-arbítrio e você é um indivíduo responsável pela sua indivisível dualidade e, portanto, responda por ela. Responda pelo seu plantio, nesse castelo branco do refinamento. Aí a gente tem o quê? O diabo, que é a representação na onda encantada do selo do dragão. Por quê? Porque definido isso, né, com essa postura psicológica interna, você vai começar a atrair para você
essa semente aí que você jogou na terra. Porque quando você coloca conscientemente uma semente na terra, né? Por exemplo, eu tô indo lá fazer o frequências de brilho. Até bem pouco tempo eu andava muito resistente com relação às comunicações, às canalizações dos seres estelares. Vocês já devem ter ouvido eu aqui falar mais de uma vez que os seres estelares estão lá, mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa aqui, somos nós mesmos, eles já viveram a lição deles, agora a gente é que vai fazer a nossa lição aqui, então quero saber também. No entanto, eu mudei. Por quê? Porque no desenvolvimento da minha consciência, da minha intuição, no estudo, né, o estudo dos arcturianos, aqueles vídeos que eu fiz do Telectonon, eu começo a perceber que meus pensamentos não são uma obra única e exclusiva minha, não. Do mesmo jeito que eu sou atravessada pela cultura, eu também posso alcançar o encantamento do sonho, as informações que estão disponíveis no cosmos, no cronopsi, da experiência de povos que já passaram pelo período evolutivo que a gente está passando aqui. Então, essa é o papel deles. É vibrar no encantamento do sonho, ajudar a gente a sonhar, ajudar a gente a acessar outras realidades, imaginar o paraíso terrestre, onde existe todo um povo que é harmônico, que funciona de forma harmônica, porque nesse momento para nós é só em sonho, mas em sonho. E aí tem esse sonho vibrando. Percebe? Então, isso é no momento em que eu decido que eu vou plantar a semente de uma nova consciência, que eu vou abrir espaços internos, né? Que eu vou ter fé que a vida é parceira, que eu posso cocriar e manifestar a minha vida na sua melhor alegria, na sua melhor versão. Não gosto desse negócio de melhor versão, mas vai que seja, né? Na medida em que eu acredito nisso, eu trabalho nessa intenção. E aí eu tenho a minha percepção aberta para as oportunidades que aparecem. E as oportunidades aparecem no nível do dragão que eu coloco aqui como o diabo. Porque o diabo, ele tem a força do magnetismo, mas o magneto que o diabo tem para atrair é parte de mim. É a configuração que eu dou para o que eu quero. É a vibração que eu tenho. É aquela regulação da frequência emocional. Então, se eu frequenciar a minha energia em alta frequência e vibração, da alegria, do prazer sem culpa, da fé num mundo melhor, numa vida melhor, numa prosperidade sem sacrifício, do sacrifício que não é o sacrifício que o arcano do enforcado representa, mas aquele sacrifício que é uma violência, né? Sem violência, prosperidade sem violência. Quanto mais eu frequenciar a minha energia nesse lugar, é o selo do diabo ou o arcano do diabo ou o selo do dragão está representando nesse lugar. É a nutrição que eu vou estar realizando a partir do meu campo biopsico-espiritual. Sacou? E aí eu termino, aí olha onde pelo arcano do tarô a gente termina. Por isso que a leitura do tarô é fundamental para a gente entender como operar essa expansão da consciência aqui nessa nossa realidade 3D. A serpente, para mim, está ligada ao hierofante. Por quê? Porque a serpente fala de instinto de sobrevivência e de força vital. Instinto, sobrevivência, força vital e a figura da serpente, ela remete à nossa Kundalini.
A nossa Kundalini é a nossa energia vital, que é conhecida como a serpente de 3 voltas e meia, na base da nossa coluna, e que sobe somente a partir do desejo de prazer. É a partir do desejo e depois do querer, num nível acima de consciência. Porque o desejo é o desejo da carne, e o querer é da vontade, né? Já expliquei isso. Você tem vontade de parar de fumar e você tem desejo de fumar. O desejo é visceral, o desejo faz você salivar. A vontade é uma ordem espiritual. Você devia, hein? Seria bom. Percebe? Essa é a diferença. Mas é a mesma energia da força vital que dirige esses dois drives. É o instinto que regula o desejo da satisfação momentânea e imediata, e é também essa mesma Kundalini que, quando a gente eleva, a gente ganha força para a nossa vontade, a gente ganha a força de vontade. Fulano tem uma força de vontade, né? A gente ganha força de vontade a partir dessa Kundalini. E o que aconteceu com o que a gente entende pela Kundalini? Instinto, prazer, né? Desejo. Isso tudo foi condenado, oprimido pela igreja, que é o que o hierofante representa. Ele é o hierofante no tarô mitológico, mas ele é o papa na maioria dos tarôs populares que a gente encontra por aí, porque ele representa as regras sociais, os dogmas sociais. E a nossa vida é dirigida pelo Estado e pela igreja. É o que compõe a nossa cultura. O Estado não está nem um pouquinho preocupado com a gente se realizar a partir dos nossos próprios dons e talentos, fazendo o que a gente ama. E a igreja cansou de dizer para a gente que sexo é só para reproduzir, não é para ter prazer, não. Então a nossa serpente tá lá, achatadinha, tadinha, magrinha. Você quase não consegue ver as 3 voltas e meia dela ali, porque ela tá tão fininha, tão achatadinha, quase você não agita ela mais. Quase que você não tem tesão em mais nada. Já reparou nisso? Então, trabalhar com a nossa serpente é trabalhar com as nossas crenças, é trabalhar com a cultura, no caldo de cultura que a gente está inserido. Não é trabalhar diretamente com o nosso prazer, porque a gente vai conseguir. Tá tão reprimido, tá tão cheio de culpa, tão cheio de vergonha, que a gente não consegue nem rebolar, né? Nem rebolar. Você acha que rebolar é coisa do demônio, ou é feio, ou é coisa de funkeiro, entendeu? É isso. Percebe? Então, esta onda encantada do Caminhante do Céu, ela está muito prática. Está muito prática nesses quesitos que eu coloquei aqui. Primeiro, o julgamento. Toma consciência da sua frequência emocional e começa a operar sobre ela. Segundo, presta atenção nas suas crenças que vêm de berço, porque ali é a semeadura. É ali que você tem que trabalhar para pegar todo esse adubo das experiências dos seus antepassados e ancestrais, mas para usar como adubo de um novo plantio, né? E atenção aqui para seus dons. Olha para os dons, olha para os talentos, olha para as coisas boas que seus antepassados viveram e trouxeram para você, a partir da experiência deles. E, a partir daí, perceba que a partir da sua frequência vibracional, da sua alegria, do seu prazer, que você vai atrair coisas da sua realidade. Você vai atrair oportunidades, você vai atrair pessoas, você vai atrair assuntos que têm a ver com esse trabalho interno que você está fazendo. Até que finalmente você consiga transcender esse caldo de cultura da Matrix que nos oprime até a última gota do que é ser humano. Até a gente ver o ser humano virar um bárbaro, como a gente vê na nossa sociedade, né? Então é isso, tá? Então a leitura
do tarô, dessa onda encantada, é essa. Não vou me alongar mais, trouxe apenas aqui a senha de acesso do arcano do julgamento, que é o que eu coloco nas apostilas do tarô para o autoconhecimento, que a senha de acesso ela é uma meditação tirada desse livro, A Estrada Real, e que diz assim, olha, que o alento do Pai possa insuflar-me para a nova vida e para a nova atividade. Estou renovada, estou decidida a renovar-me dia a dia. E esse alento do Pai, aqui, eu quero destacar, né, que para não ficar uma coisa assim muito masculina, né? Mas o alento do Pai se refere àquela voz do Pai que Jesus dizia que ouvia. A voz do Pai é a voz interna. Esse alento que o selo do vento, por exemplo, se refere, quando ele fala de comunicação e espírito até alcançar a essência do alento. Tá? Então, esse alento do Pai é essa voz interna, esse lugar de paz que há dentro de nós. Então, que esse lugar interno, que essa voz interna possa insuflar-me, né? Possa me motivar, possa mexer com a minha Kundalini ali para uma nova vida, para que eu tenha essa coragem, essa disposição, né? De me renovar, de criar uma nova atividade, de renovar-me dia a dia. Tá certo? Então é isso, gente. Muita gratidão. Foi muito bom estar com vocês aqui. Tive aqui a experiência de viver a minha frequência vibracional aumentar. Fico feliz quando eu gravo meus vídeos, fico vibrante, né? Às vezes eu venho meio cansada, mas mesmo cansada, essa atividade é uma atividade que me satisfaz, me realiza, me nutre, em algum grau, me nutre. Tá bom? Então é isso, minha gente. Muita gratidão. Excelente onda encantada para todos nós. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Gratidão. Namastê. Em Lakesh. Eu sou um outro você.